Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos lá galera, vamos falar sobre o Hugo, né? O goleiro Hugo do Flamengo. O Flamengo acabou recebendo uma proposta, né, do Vissel Kobe, clube japonês, uma proposta pelo Hugo, mas o Flamengo recusou. O Flamengo não quer emprestar ao Vissel Kobe. O que acontece é o seguinte, e a gente primeiro vamos tratar dos bastidores. Em primeiro ponto, é muito fácil a gente reduzir aqui o tema do Hugo, nós expressarmos aqui a opinião ao goleiro do Flamengo, fazendo 10 minutos de chilique, muito fácil, inclusive vai ser mais popular, não sei o quê, é muito mole. Se a gente tratar esse caso do Hugo da forma que deve ser tratado, como o futebol também tem que ser tratado, que também é sério e é complexo, então não é tão simples, é um tema um tanto que complexo. É muito mole eu chegar aqui e é verdade. Falar que o Hugo não tem condição de ser goleiro do Flamengo, falar que o Flamengo tem que se desfazer dele o mais rápido possível e berrar aqui que ele é frangueiro, que ele etc, etc. É mole, isso é mole. Fazer um chilique desse é mole. Mas o tema, ele é complexo. O Hugo é um goleiro que tem 23 anos, né? O Flamengo recusa a proposta do Vissel Kobe por entender que ele é um goleiro de Europa, ele é um goleiro para a Champions League, né? Que acaba repetindo a frase que o preparador de goleiros, o Paulo Souza, havia falado. Não, ele não é goleiro de Europa, ele não é goleiro de Champions League. Vamos ser justos, a gente pode tratar o assunto de uma forma séria, por ele ser complexo, mas tem que ser justo com o atleta. Não, ele não é goleiro de Europa e hoje ele não é goleiro de Champions League, vamos ser realistas. E o Flamengo vê um potencial dele que ele poderia ir para uma outra praça, para um outro mercado do futebol, se desenvolver para aí sim ele chegar. Isso é uma outra história, isso é um outro ponto. Falar de um possível potencial dele. Só que eu não posso falar de um possível potencial do Hugo, porque quem tem que falar sobre isso é quem acompanha o dia a dia do Hugo. O que eu acompanho do Hugo são os 90 minutos. E onde eu vejo os 90 minutos ali do Hugo, o Hugo não parece ser goleiro de Europa. Não me parece ser goleiro de Champions League. Agora, quem acompanha o dia a dia do Hugo que tem que responder. E quem acompanha o dia a dia do Hugo e fala que ele tem capacidade para ser um goleiro da Europa, um goleiro de Champions League, e a gente vê durante os jogos que ele não tem, aí essa pessoa que acompanha o dia a dia, ela tem que responder o porquê dessa gritante diferença. Porque ninguém teria a cara de pau de dizer por jogos que ele tem. Seria então pelos treinos. Então se nos treinos, se nos jogos ele não consegue repetir então esse suposto excelente rendimento, já que tem essa projeção de que ele seria um goleiro da Europa, o que acontece? Por isso que eu falo, o assunto ele é complexo. Outra situação, o próprio Hugo, sem nenhuma novidade, inclusive já falou, o Hugo quer sair do Flamengo, quer novos ares, quer respirar novos ares. Eu acho ótimo pro Hugo. Eu acho que, inclusive, esse é um indicativo. O Hugo realmente ele tem que sair do Flamengo, seja para ele evoluir ainda como atleta do Flamengo, para que seja de um empréstimo, ou para ele seguir com a carreira dele. Ele tem apenas 23 anos, muita coisa pode vir a acontecer, mas na minha opinião, no Flamengo, acho muito, muito, muito improvável. O Hugo vem por um período que ele aparece, vem com uma grandíssima ascensão, passa por irregularidades que fazem parte desta transição, passa por irregularidades que fazem parte dessa carreira, por alguns erros. Eu tô até com a minha prancheta aqui só para falar do Hugo, do parênteses que tem sobre o jogo com os pés dele. Só pra gente clarear uma ideia aqui. Passa por essa irregularidade, tem uma queda vertiginosa, que também faz parte para alguns atletas. Alguns conseguem se recuperar dessa queda vertiginosa e mesmo no próprio clube conseguem reverter. Minoria da minoria da minoria, e outros não. Outros vão mantendo isso, vão perdendo ainda mais a confiança. Natural, principalmente de uma posição de goleiro, onde a experiência, ela ajuda muito a formar o caráter tático, o caráter técnico, e até mesmo na questão do caráter moral. Ele moralmente, a autoestima dele, ele consegue. É complexo. E aí, então, o Flamengo perfeito. O Flamengo não quer emprestá-lo ao Vissel Kobe. Sobre o Vissel Kobe, sobre o futebol japonês, realmente não é uma praça para desenvolver jogador. Então, nesse aspecto, acho correto se o Flamengo pensa em manter o atleta. Agora, se o Flamengo pensa em mantê-lo como reserva, mantê-lo acho bobagem. Para manter o Hugo, ele tinha que estar numa ascensão, uma recorrente ascensão, boas atuações, tendo oportunidades, nada disso que o ambiente hoje pede. O Hugo, se hoje está na meta do Flamengo, já tem aquele burburinho único de um estádio de futebol. Natural, algumas coisas ele acabou provocando e outras são mais emotivas mesmo, que faz parte do jogo. Isso é natural. O Hugo teve oportunidades, ele teve minutos, ele recebeu uma confiança até exacerbada de uma comissão técnica na ocasião do Paulo Souza.
recebeu, não conseguiu. Beleza, faz parte. Retorna, não, perde a confiança. Então, assim, o melhor pro Hugo, sem dúvida nenhuma, é ele oxigenar e ir para outras praças. O futebol holandês e o futebol português havia sinalizado um interesse no Hugo. É apenas uma sinalização. Não teve proposta na mesa do Flamengo, não teve nada de concreto. Se vier a ter, seja por uma transferência, né, de empréstimo ou por uma transferência de compra, eu acho pro Hugo é um excelente caminho. Pro Hugo, o melhor que tem é ele sair do Flamengo. Pro Flamengo, para quem acompanha o dia a dia, se consegue ver, então, que ele tá performando nos treinos. Acho muito difícil, vou ser muito sincero com vocês, mas enfim, performando nos treinos e nos jogos, ele não consegue repetir. Enfim, é raríssimo isso acontecer, mas aí tem que se observar e tem que se estudar o que é, inclusive a capacidade mental do atleta. Agora, se já não tá, é a hora para desenvolver, é a hora para ele novos ares. E a técnica, e aí que tá, na minha opinião, por isso que eu falo que é complexo. Fazer um chilique de 10 minutos aqui, falando o que você quer ouvir sobre o Hugo, para te agradar, é muito fácil. Aí que eu acho que é uma questão complexa. Na minha opinião, houve um erro na formação do Hugo. Hoje, existe a importância do goleiro jogar com os pés. Todo mundo sabe. Eu vou mostrar aqui na prancheta que condição é essa, porque algumas pessoas acabam de uma forma até pejorativa, banalizando, menosprezando a condição. Ah, se soubesse jogar com os pés, seria atacante, seria meia. É saber que jogar com os pés o mínimo. Na minha opinião, muito dessas críticas que passaram o Hugo, muito da sua queda moral, inclusive, no Flamengo, dessa transição dele, foi pelo seu jogo com os pés, que é horrível, é muito ruim. Isso, obviamente, ele deve ter sentido. Na base, eu acompanhava o Hugo, realmente ele era um jogador que trabalhava com os pés. Só que a gente tem que compreender o que é o jogo da base. No jogo da base, o atacante adversário, ele vem de uma forma um pouco mais lenta, o jogo é mais espaçado, o goleiro tem um segundo e meio a mais do que no profissional. O jogo é mais rápido no profissional, é mais forte, o atacante fecha melhor os espaços. Em geral, ele tem menos espaço no profissional. Na base é mais essa questão da correria, mas mesmo o garoto sendo mais rápido, ele tem menos a leitura de chegar no goleiro, ele hesita mais. O profissional, o jogo é mais assertivo. Então, com esse 1 segundo e meio que o Hugo perdeu, o domínio dele, eu acho o domínio dele ruim, o domínio orientado dele, na minha opinião, ele é ruim, faz ele perder tempo. Esse tempo que ele perdeu, esse 1 segundo e meio que ele perdeu da base pro profissional, é o suficiente para parecer que o jogo com os pés dele seja muito ruim. Ele parece um taco de beisebol. Porque o domínio dele. Então, na minha opinião, a formação do Flamengo foi insuficiente para quando ele chegasse agora nos pés, chegasse agora nos profissionais, ele conseguisse responder com o jogo com os pés. Ele tá precisando evoluir jogando. O evoluir jogando com os pés acontece o que aconteceu contra o São Paulo. Algumas vezes, né? Contra o São Paulo e tantas outras que a gente já pôde ver. Então, na minha opinião, houve um erro na formação do atleta. Ele é muito bom em alguns quesitos, é um cara explosivo, tem uma envergadura, ele é enorme. Isso, inclusive, faz com que ele seja goleiro de Champions. Fisicamente ele faz, é um goleiro muito alto, tem uma envergadura muito alta, tem essa explosão. Agora, contudo, posicionamento e principalmente na questão, para mim, do domínio orientado para fazer a progressão no jogo com os pés, é ruim. Aqui sobre o jogo com os pés, e a gente vai trazer o Hugo e tudo isso que a gente estava falando resumidamente. Aqui a equipe está enfrentando, né? Isso aqui a gente vê várias vezes. É para vocês entenderem a importância do jogo com os pés e o que seria exigido ao Hugo. Nada mais do que isso. Formando uma linha com 4 jogadores, forma uma linha aqui com 5 jogadores, um pouco mais à frente. A gente vê isso acontecendo toda hora. Num bloco médio, baixo, num bloco baixo, perfeito. A equipe aqui, né, vai tentando buscar o espaço, né, tá aqui buscando entre linhas, mas tá todo mundo marcado. Pois bem, esse camisa número 2, aqui é o zagueiro, ele tem duas opções. Ou ele dá na fogueira pro lateral, que já vai ser aqui marcado, né, pela linha lateral, ou ele tenta um passe para quebrar linhas, eu não sei se ele tem essa condição, e nem sempre é um bom passe, ele vai tentar forçar uma jogada. Teoricamente, quem quer ter a retenção da bola não vai forçar nessa situação. Essa situação aqui fica clara que você tem que movimentar o bloco defensivo do adversário. Como você vai fazer isso? Com o goleiro. É a hora que a arquibancada chia, né? Tá recuando toda hora. Isso aqui, taticamente, faz parte para mexer com o bloco. Não tem o que se fazer. Então você mexeu. A partir do momento que o goleiro recebe essa bola, ele vai mexer com o bloco defensivo do adversário, que ele vai naturalmente subir, vai movimentar. Haverá uma mudança. Se não for na última linha, se ela ficar estática, melhor ainda, mas ela também vai vir, haverá uma mudança dos primeiros jogadores, né, da marcação. Então, obrigatório. Ele vai ter as opções de passe.
seja com os zagueiros, os laterais para dar um apoio, para ele dar um passe médio, né? Não precisa de ser um passe longo, com os volantes. Beleza, ele movimentou. Aí que tá a condição do goleiro. Ele não precisa de ser um craque maradoniano e driblar, nada disso. É o básico. Domínio orientado. Dominou para a esquerda, saiu jogando. Ele é apenas um desafogo. É isso que hoje o futebol mundial pede. A participação do goleiro com os pés para ter a capacidade de ser um desafogo. É só isso. Nada mais do que isso. Então ele tem que ter o domínio orientado para dar um passe curto. Se for necessário, um passe longo. É só isso. É só ele pegar de, como a gente fala, né, de calça curta o adversário, que não está preparado para entrar mais um jogador. Porque aí, teoricamente, vira 11 contra 10 para ter superioridade. É nada... Claro que tem. Você tem teve, né? Tivemos no futebol brasileiro um Rogério Ceni, que era um goleiro espetacular com os pés. Hoje temos o Neuer, o Ter Stegen e vários outros. Mas você pode ter o mínimo. E o mínimo básico é esse. E, infelizmente, pela questão do domínio orientado do Hugo ser ruim, ele perde o básico e aí quando vai pegar na bola, muitas vezes parece um taco de beisebol, de fato. Isso não é goleiro de Europa. Isso não é goleiro de Champions League. Então a gente tem que saber separar. Fato que o Flamengo recusou essa proposta do futebol japonês. O Hugo precisa de respirar novos ares. O Flamengo precisa dar ao Hugo novos ares, porque no Flamengo não vai ser desenvolvido, seja se o Flamengo quiser manter ele ou não, ou até mesmo para vender. Ele precisa, porque nessa situação ele vai ser um ativo cada vez mais desvalorizado. Imaginar que o Hugo hoje é goleiro de Europa e Champions League é idealizar algo muito distante do que é. Ele apenas é um goleiro de envergadura e de tamanho. De capacidade técnica, não. Precisa ser desenvolvido. Forte abraço a todos vocês. Valeu.